Com Linik e Meo, desculpe. humaniza-te. Vamos, vamos. Extremamente desagradável. Larguem-me! É pouco habitual neste espaço, mas hoje vamos a um velório. Ah, É verdade. sim, Antes disso, temos que entregar um prémio. ok. Mas 20 é o prémio para pior quê? Não é para pior. É o prémio para melhor rede móvel 5G de Portugal. A qualidade da rede MEO foi reconhecida duplamente pela UCLA como melhor rede 5G e rede com fiabilidade imbatível no móvel. Ah, e não é por acaso que foi a rede que melhor se aguentou durante o apagão. Olha, eu ainda consegui ligar para a Inês. Pois foi, ficámos a falar Lembras-te? horas. Sim. E porquê é que não me ligaram a mim? Não sou vossa amiga. Bom, vamos mudar de assunto, não é? O Meo tem mesmo o melhor 5G, é super fiável. E mais importante que tudo, pelo menos para mim, a maior velocidade de download e upload. Mas contem lá, porquê é que não me ligaram? Não Joana, gostam de mim? Já são 8h15, Ah, vai, preferido. bora. Vamos lá, Bora, vamos lá. bora. Bom, a semana passada ficou marcada pelo desaparecimento de Francisco Pinto Balsemão e pelo aparecimento de imensa gente na antena da SIC a partilhar memórias ou a deixar palavras de conforto para a família. Quer dizer, em alguns casos foram mais palavras de desconforto, uma vez que as pessoas ficam nervosas nestas ocasiões e acabam a dizer coisas sem sentido. Está também connosco nesta conversa o Rui Zinck, escritor, mas que fez também parte de um programa muito conhecido da SIC, A Noite da Má Língua. Rui, que memórias guarda de Francisco Pinto Balsemão, principalmente dessa época? Bom, quer dizer, olá e cumprimentos à família, obviamente, mas desde já dizer à família não há razão para estarmos tristes porque ele teve uma vida cheia. Ah, pronto, então para tudo. Parem de chorar, avisem a família que o Ruizinho disse que não vale a pena estarem tristes. Passem a palavra, por favor. Está tudo bem, não há razões para estar triste, isso era só se tivesse tido uma vida péssima. Ora, isto nem sequer tem lógica, porque quem tem uma vida horrível é que devia ficar contente quando a vê chegar ao fim, não é? Olha, tens Quem um tem bom ponto de vista, quem tem uma sim. vida ótima, claro que quer sempre viver mais. Bom, mas a emissão especial da SIC serviu sobretudo para a partilha de histórias vividas pelos colaboradores do Grupo Empresa com o Francisco Pinto Balsemão, episódios marcantes, como este que Bernardo Ferrão nos trouxe. Enfim, há muitas memórias muito boas do Dr. Balsemão, de o encontrarmos aqui. Ele vinha muitas vezes aqui ao multibanco. Era das únicas pessoas que ainda levantava dinheiro aqui na caixa multibanco do edifício Empresa. Hoje em dia pouca gente usa multibanco. Nós encontrávamos muitas vezes aqui e era uma maneira de podermos meter conversa com ele. E ouvi dizer que muitas vezes vinha levantar só 10 euros, não é? Sim, muitas vezes vinha só levantar 10 euros ou 20 euros, não sei. A Ana ficou chocada porque também é outra pessoa que usa o multibanco. É assim que vamos Muito. recordar a Ana, de resto aqui na rádio. Vai lá a única atualizar pessoa... a caderneta. Bernardo Ferrão começa por dizer que há memórias muito boas, mas opta por contar esta sem interesse algum do multibanco. Mas eu também compreendo, foram muitas horas de emissão, um dia inteiro, às tantas uma pessoa já não sabia o que dizer. Reparem neste exemplo no Mosteiro dos Jerónimos, Sim. em que não só o repórter já não sabe o que dizer, como está a reportar um momento em que duas das figuras presentes também não sabem o que dizer uma à outra. ninguém sabe. Eu acho isto ao mesmo tempo bonito, porque prova que somos todos mais iguais do que diferentes, Mas não é? sim, também quem nunca ficou assim sem jeito num funeral não é que atira a primeira Exatamente, pedra. exatamente. O ainda presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, está lá dentro. Aliás, ele foi uma espécie de, se quiserem, mestre de cerimónias no momento em que chegou aqui Manuela Yanes, que hoje veio sozinha, e Rui Moreira esteve aqui de alguma maneira a assessorar a entrada e a ajudá-la aqui nesta entrada. Falaram numa conversa muito breve que ambos tiveram de Lisboa e do Porto e foi curiosa a expressão da doutora Manuela Yanes sobre o Porto. Eu gosto muito do Porto, estava a falar de facto com o atual presidente da Câmara do Porto, mas era seguramente uma observação sincera. Claro, então não ia para ali mentir, não é? Dizer que gosta do Porto quando não gosta. Mas a emissão de homenagem a Francisco Pinto Balsemão foi muito interessante porque nos deu a oportunidade de ouvir quem com ele privava frequentemente. E também Ricardo Araújo Pereira. Cordial como era sempre quando nos cruzávamos no corredor, que não era assim tão... não era uma ocorrência assim tão frequente, mas era o suficiente para, mesmo com esse pouquíssimo contacto que eu tive com Francisco Pinto Balsemão, era o suficiente para me deixar uma impressão que, pelos vistos, é a que toda a gente tem. Tantas Parece um palavras. sketch do Gato Fedorento. Podia chamar-se o homem que não conhecia assim tão bem o falecido. Viu-o duas vezes no corredor O gajo de laveiras. e lembra-se perfeitamente das palavras que este lhe dirigiu. Palavras fortes, cheias de significado.
Olá, boa tarde. E eis que Marta Atalaia pensa assim: se este convidado que tenho à minha frente não consegue partilhar nada que Balsemão lhe tenha dito, só me sobra uma hipótese, que é pedir-lhe que imagine o que é que ele diria. Não. E esse podcast de Pinto Balsemão, a propósito dos 50 anos do Expresso, ele no fim terminava quase como uma pergunta e questionava as pessoas se pudessem escolher entre viajar no tempo para o passado ou para o futuro. Com o que conhecemos de Balsemão, onde é que achas que Balsemão gostaria de estar? Eu confesso que não sou capaz de responder a essa pergunta. Não tenho conhecimentos suficientes para responder. Isto foi no mínimo original, é que nestes momentos de despedida muitas vezes as pessoas dizem que o falecido está num lugar melhor. Marta Atalaia vai mais longe e quer saber onde é que Balsemão gostaria de estar. E eu que também só o vi uma vez num corredor, assim muito ao fundo, acho que sei a resposta. Gostaria de estar no seu restaurante favorito, o Pab. Passe a publicidade, vamos falar do restaurante. Meus queridos históricos do Expresso, quero saber tudo. Achei imensa graça, Pab, Claro que achaste. publicidade. Eu nunca pensei viver o suficiente para ver Rodrigo Guedes de Carvalho possuído pelo espírito de Ana Galvão. Os almoços do PAB, havia a ideia de que o Pinto Balsemão só almoçava com estadistas e com políticos. Não, ele convidava-nos, aos jornalistas, muitas vezes, para almoçar com ele. Quando vinha esse convite, qual era a vossa sensação? Também tive muitos almoços. Atenção, que o Rodrigo Guedes de Carvalho, que está aqui a moderar a conversa, mas não é por isso que vai deixar de referir, que também foi convidado para muitos almoços. Para mim, a coisa mais bonita nestes momentos de homenagem é ficar a saber, além dos montantes levantados no multibanco, como é óbvio, o que é que as pessoas mais recordam, o que é que levam no coração. Eu hoje em dia sou humorista e tenho esta liberdade criativa. Foi muito beber ao que ele fez pela liberdade de comunicação e pelo que ele fez com a SIC, e que vai muito para além do apoio que me deu na minha carreira e quando me convida e quando me apoia e nos momentos mais complicados, que pegava no telefone e ligava-me. Complicados ou porque eu tinha alguma indecisão ou porque tinha tido um convite de fora que chegou a acontecer e o Dr. Pinto Balsemão, para além de outras pessoas, diretores de programas, falarem comigo, ele fazia questão de pegar no telefone, ligar-me e dizer: César, o que é que nós temos todo o gosto em que continue connosco, queremos continuar connosco, o que é que podemos fazer? Como é que vamos tratar disto? E é ele na primeira pessoa. César Mourão estava a ir bem, começou com uma abordagem mais genérica acerca do contributo de Francisco Pinto Balsemão para o país, mas rapidamente descambou para o apoio que me deu na minha carreira, quando me convida, quando me apoia, quando me liga e quando me diz: ó César, temos todo o gosto de continuar connosco, pois o César é efetivamente o maior. E eu dou por mim a pensar, bendita a hora em que lutei pela liberdade de expressão para que pessoas como César Mourão possam estar hoje em direto na TV a expressar-se livremente e a lembrar que elogios é que eu lhes dirigi. E a dada altura diz-me assim durante a entrevista, e relembro-me que estava toda a direção de programas, diz-me assim: eu gosto muito de si. Gosto muito de si, gosto muito de seja connosco, gosto muito dos seus programas. Só tem um problema. E eu pensei: não me dá jeito nenhum agora, ainda por cima à frente da direção, que problema será? Ténis brancos. Porque eu estava na altura com os ténis brancos. Ténis brancos é só para jogar ténis ou para o golfe. Agora, ténis brancos. Aliás, eu hoje fiz questão de não trazer ténis brancos em sua homenagem. Há aquelas pessoas um bocadinho pirosas, há que reconhecer, que pedem para que vá tudo vestido de branco ao seu enterro. Neste caso, o dress code era ninguém com ténis brancos, ou só que seria ir vestido como se fosse para o golfe. E polos Lacoste também não levem, que isso é só para jogar ténis. Claro. Esta veio de polícia da moda do Dr. Balsemão, era pouco conhecida, eu não sabia, não é? Mas pelo visto confirma-se, porque hoje são lá um relato da Maria João Ruela. Eu recordo-me que o Dr. Balsemão ligou-me 2 vezes a propósito do meu trabalho, e isso foram sempre por questões de forma, nunca de conteúdo. Questões de forma que tinham a ver com a maneira como eu me apresentava a apresentar os jornais. Ele não gostava ou de uma camisa que eu vestia ou de um blazer, e ele estava atento a tudo e reparava em tudo, e até nesses pormenores ele dizia: Maria João, não volta a vestir aquele casaco que não fica bem. A interferência dele não passava, no meu caso, não passou nunca deste tipo de comentário. Para uma senhora, enfim, não gostaram, o nosso patrão não gostou de como estávamos apresentados, não, era difícil, mas pronto, nunca mais vestiu os casacos que ele não gostou. Tem graça que quando Maria João falou em comentários não sobre o conteúdo, mas sobre a forma, nunca pensei que fosse a forma de vestir. Eu não imaginava Pinto Balsemão a ligar-lhe para comentar as ombreiras do blazer. É engraçado que 90% da emissão especial tenha sido a elogiar a liberdade que se respira no grupo Empresa e a independência dos seus jornalistas, e de repente apareça Maria João Ruela a dizer: ele não gostava dos casacos, por isso eu nunca mais os usei. Queimei. O que seria escolher um padrão que não é? Era a que não agradava ao patrão. Era o rosa casaco. A
Passamos a emissão de volta para César Mourão. O Dr. Francisco Pinto Balsemão via os programas, isto é importante dizer. Via os programas. Tive essa consciência num dia que me lembro que estava o Dr. Balsemão e a sua esposa, a Dra. Mercedes. Eu lembro-me de Mercedes ter rasgados elogios a um programa que não me lembro qual é que era, que eu estava a fazer, e foi aí que eu percebi, porque eu acho que a minha conquista com os netos e com a sua esposa ajudou a que o Dr. Francisco Pinto Balsemão olhasse para o meu trabalho de outra maneira. Se os meus netos riem, a minha mulher ri, e depois elogiou-me também, e de uma forma que aí é que eu tive a noção que, mas espera aí, viu o programa? Ou alguém lhe disse ou viu realmente? E eu acho que viu. Eu tenho a certeza que viu, e mais, aposto que as suas últimas palavras foram: que pena nunca mais poder voltar a ver o Terra Nossa. Por outro lado, se Francisco Pinto Balsemão estiver lá em cima a ver-nos e a ouvir estas palavras, deve estar enervadíssimo por se referirem à sua mulher como esposa, porque é quase tão mau como usar ténis brancos sem ser a caminho do golfe. Eu gosto muito deste exercício que César Mourão acabou de fazer, e não é caso único, que é o seguinte: recordar aquilo que mais apreciava na pessoa que morreu e o que mais apreciava ser quando ela me dizia o quanto me apreciava. Fátima Lopes faz o mesmo. Deu-me um abraço e depois disse-me: estava aqui a pensar, vai-se embora e espero que as coisas não corram bem, mas eu não lhe consigo desejar isso, que a Fátima não merece, porque a Fátima trabalha para isso. Ele deseja que tu tenhas sorte, porque tu, como pessoa e como profissional, mereces ter sorte. Ele sempre me disse: a Fátima é muito trabalhadora, a Fátima é muito trabalhadora, e eu sou muito trabalhadora. Está, pronto. ele disse e estava certo, ela confirma. Acertou, é que podia ter-lhe dirigido um elogio que não fosse justo, mas este era de facto, porque ela é muito trabalhadora. Ela confirma que é de facto muito trabalhadora. As homenagens ao ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, Francisco Pinto Balsemão, não se ficaram pela televisão, aconteceram também noutros meios, como a rádio, nomeadamente a Rádio Renascença, e nomeadamente o programa às 3 da manhã, e nomeadamente o espaço de comentário de Henrique Raposo. Eu entrei no Expresso, era uma criança, tinha 26 anos, 27 anos, e a sensação que tens, quando entras no Expresso e vais àqueles eventos, é que entras na corte. Eu nunca o tinha visto, há um mega evento, eu era orador, e entra o rei, que era o Balsemão, e o rei atravessa a sala e vai direto a ti. Eu, ai, queres ver? Ele chega-se ao pé de mim e diz: eu sou o seu maior fã. Eu fico, cai-me tudo, o rei vem ter com uma criança de 26 anos e diz que gosta de ler. Eu olhei, teve aquela reação estúpida que eu olhei para trás ver se era mesmo comigo, e era mesmo. Era mesmo com ele. Então, Henrique, que ensinamento de Pinto Balsemão recorda? Olha, recorda estas sábias palavras: sou o seu maior fã. E atenção que isto é dizer muito, porque para ser o primeiro da fila de fãs de Henrique Raposo é preciso ultrapassar muita gente, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa. Almoçámos milhares de vezes no pub, e o que era engraçado, não era eu que estava a aprender com ele. Ele tinha um hábito maravilhoso, que era aprender com os mais novos. E eu durante muitos anos fui sempre o mais novo do Expresso. Era um infante terrível do Expresso. E ele tinha mesmo interesse nisso, percebes? E o que é que isso nos diz de Pinto Porque estava sempre a olhar para o futuro e era mesmo generoso. O Marcelo Rebelo de Sousa fez-me exatamente a mesma coisa. Noutro cenário, atravessa a sala e abraça, e gosto muito de ler, mas trazia algo no bico. Do Balsemão era mesmo genuíno. Ele tinha mesmo interesse no talento dos mais novos. Isso é uma coisa que não se esquece, não é? Eu nunca me vou esquecer desta história. Nem nós, a partir de agora. Pois. Almoçaram milhares de vezes no pub. Eu acho que nem com os meus pais almocei milhares de vezes. Mas reparem como o Henrique Raposo não faz a coisa por menos. A propósito do elogio de Balsemão, enfia o elogio de Marcelo. Duas das maiores figuras da história recente degladiaram-se para decidir quem era o maior fã do infante terrível do Expresso. Mas neste campeonato do autoelogio fúnebre, Nilton leva a taça, porque no seu Instagram resolveu publicar isto. Meu caro Nilton, fala ao Francisco Balsemão. Era para lhe agradecer a sua mensagem e para lhe lembrar, como você, aliás, lembra muito bem, que a bola do seu lado para nós. Temos uma conversa que já está a tardar muito. Um grande abraço. Obrigado. Eu estava aqui na dúvida se mostrava ou não estas mensagens. Estava na dúvida e bem. Se nós não mostramos as mensagens quando as pessoas estão vivas, porque é que mostramos quando morrem, não é? É que é ainda pior, já não estão cá para se defender. Eu deixo aqui um apelo a todos os meus amigos e familiares que estejam a ouvir, por favor, não mostrem nada do que eu vos enviei, sobretudo aos elementos do grupo Show das Poderosas. Somos nós. Pois, se mostrarem alguma coisa, olha, mostrem aquelas mensagens em que eu vos elogiei imenso. Nunca aconteceu. Mas eu vou enviar uma hoje à tarde para ficar registada. Ao longo da vida eu tenho tido a sorte de me cruzar com pessoas fantásticas e que merecem que eu reforce isso. Aliás, eu digo muitas vezes, foi para isto que eu vim para este meio, então já valeu a pena. E senti-o com esta pessoa, senti isso também quando conheci o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, que era um ser fantástico e que teve comigo uma amizade e uma química imediata. Tenho que retribuir ao meu grande amigo Nilton por ter-me dito que gostava muito de mim. Eu também gosto muito do Nilton. É a voz do falecido. O Nilton saiu da RFM, mas aquela coisa dos telefonemas do Nilton não saiu dele, não é? Este homem não consegue parar de gravar chamadas e áudios, e como se não bastasse um morto recente, foi buscar um mais antigo. Este homem é o terror do panteão. Qualquer dia vai lá ressuscitar o Eusébio para que ele recorde o dia em que lhe não passou bem e disse: Nilton, você é um prato.
E senti também este carinho e esta sorte que tive na vida nos meus almoços com o Francisco, que era assim que o Francisco Pinto Balsemão me obrigava a chamar-lhe. Aliás, chamava-me Dr. Nilton cada vez que eu me descaía com um Dr. Francisco. Era assim que ele me obrigava a chamar, porque nós éramos muito íntimos, não sei se já perceberam, não sei se ficou claro, que nos dávamos mesmo muito bem e que almoçámos quase tantas vezes como ele almoçou com o Henrique Raposo. Almoços no pub, primeira vez que lá fomos, apresenta-me uma mesa grande e diz-me: esta foi a minha mesa dos últimos 40 anos. Ao que eu respondi: bem, já se deve ter sentado aqui muita gente. E ele responde com muita graça: imagine quem quiser. E eu que ia para estes almoços para aprender, na verdade descobri ali um homem que queria na verdade ouvir. O Francisco mais queria era saber sobre coisas que ele achava que eu podia dar uma opinião válida, que fossem em redes sociais, até do negócio. Ele achava graça eu ser humorista, mas ao mesmo tempo ter assim um lado, uma visão empresarial. E do negócio dele. Às vezes uma pessoa questiona como é que o Grupo Empresa está com tantos problemas financeiros. Agora que sabemos que Balsemão ouvia conselhos de negócios do Nilton, está explicado. E eu confesso que muitas vezes até ficava ali nervoso e demorava algum tempo a descomprimir. Estás a almoçar só com o Francisco Pinto Balsemão e ele pergunta: então Nilton, então o que é que você acha da forma como estamos a implementar isto? O que é que você faria diferente? E tu: espera aí, como é que eu não meto os pés nesta conversa? Aliás, a situação era tão inusitada que há um dia que entra o Primeiro-Ministro, o António Costa, passa pela mesa, fica assim a olhar para nós: oh, Nilton está aqui, Francisco e tal, e cumprimenta-nos e diz para o Francisco Pinto Balsemão: então vai levá-lo para a SIC. E o Francisco: não, somos só dois amigos a almoçar. E o António Costa olhou: deve ser deve. Quem fala assim, o António Costa, deve ser deve. Oh, Nilton está aqui! Reparem como António Costa falou primeiro ao Nilton do que ao Francisco Pinto Balsemão, como é óbvio. Mas aqui se prova mais uma vez como Balsemão era sagaz. Sabem aquelas mulheres que são para dar assim umas voltas, uma pessoa diverte-se, mas que não são para casar? Com o Nilton ele também sabia que não era um compromisso sério, tipo contratá-lo para um programa na SIC, era só para almoçar. Porque acima de tudo era uma pessoa com um grande sentido de humor. Aliás, eu deixo aqui uma mensagem que o Francisco me deixou a propósito de uma conversa que nós tivemos sobre a forma como ele estava a viver a pandemia. Ele dizia-me, passeava muito ali, junto à casa dele, no meio das árvores, e eu disse-lhe para ele ter cuidado a ver se não desenvolvia uma dendrofilia, que é a atração sexual por árvores. E a resposta do Francisco mostra o grande sentido de humor que ele tinha. Meu caro Nilton, para lhe dar um abraço e dizer que esta história da dendrofilia tem-se aguentado bastante estável. Olha, tudo que é de bom para si, vamos conversar, está bem? Um abraço, obrigado. Olha, parecia-me que este testemunho não servia para nada, mas afinal serviu, não é? Para provar que Balsemão era um verdadeiro cavalheiro de uma educação irrepreensível. Até conseguia fingir que achava graça a piadas do Nilton sobre atração sexual por pinheiros. Silêncio. Extremamente desagradável. O Henrique Raposo não vem hoje. Vem! O Henrique Raposo vai estar cá hoje. Ai, que bom! E deve estar a ouvir, portanto, beijinhos para o Henrique. Sim, extremamente desagradável, com o apoio de Mel, Humaniza-te e Linic, nada a esconder.